A questão dos fusos horários nos sistemas em PHP e no armazenamento em banco de dados é algo que geralmente é posto de lado quando desenvolvemos um sistema local. Mas digamos que a empresa cresça e o sistema tome proporções nacionais ou internacionais. Não podemos apenas escrever 19 horas no horário de Brasília e esperar que essa seja uma boa solução aos usuários. Só o Brasil tem oficialmente 4 fusos horários. Porém, durante parte do ano, 2 zonas tomam horários diferentes, como o odiado horário de verão, complicando muito mais o trabalho técnico de quem desenvolve PHP e tem usuários espalhados pelo mundo. A solução tem um nome: padronização GMT. Mas por quê? O GMT é o horário padrão em Greenwich, na Inglaterra. Não varia e não tem fuso horário positivo ou negativo. É o zero dos fusos horários, não tem horário de verão. Partindo dessa ideia, fazer um update ou um insert dentro de uma tabela com o comando now se torna proibido e deve se tornar um mandamento. Tu nunca irás gravar tua data local. Depois dessa introduçãozinha aí narrada e de um jeito diferente aqui no canal, eu estou mostrando aqui um código com um exemplo tanto de date quanto gmdate e mktime e gmmktime, né? Eu não vou usar as classes de datas porque eu quero um vídeo mais curto e que funcione mais rapidamente aí para todo mundo. Então tá aqui. Eu vou usar o exemplo usando o comando date default time zone set, colocando América São Paulo, que é onde eu estou. Então, usando esse comando, eu estou definindo que a minha time zone é São Paulo, né? A lista de time zones está no php.net, então você procura lá e encontra todas as time zones. E aí eu tenho 4 exemplos aqui, né? Primeiro esses exemplos, depois os outros que estão fechados aqui. No primeiro exemplo eu tenho date e mktime, né? Ou seja, vai ser data local, exibição de data local, e o timestamp vai vir de data local. Depois eu tenho gmdate e mktime. Então eu estou construindo uma data local, mas exibindo ela de maneira GMT. Depois eu tenho gmt e gmt. E por último eu tenho data local e gmt internamente. Vamos executar para a gente ver o que acontece. Espera aí. Já está executado? Deixa eu executar de novo. Isso, está correto. Então está aqui, ó. Ele vai mostrar junho, dia 1º de junho de 1998 às 0 horas. Vamos botar aqui para a gente comparar. Então, nessa primeira aqui, ele marcou às 0 horas do Brasil, né, de São Paulo. E ele exibiu às 0 horas. Depois, ele fez o seguinte. Colocou na verdade, ele colocou 3 horas, né, a mais do que a hora normal. Por quê? Porque ele está contando que isso aqui é uma hora brasileira. Essa parte aqui é a hora de São Paulo, que são 3 horas já passadas em Greenwich. Então, quando ele coloca gmdate para exibir, ele assume que a data já passou 3 horas para frente, que é o quanto que o planeta girou nesse tempo aí. Aqui eu tenho gmktime e gmdate. O resultado é o mesmo do de cima, porém existe uma diferença muito grande. Apesar do resultado visível aqui ser diferente, isso aqui está acontecendo de uma maneira absoluta. Essa terceiro resultado aqui, né, está acontecendo de uma maneira absoluta, porque ele está falando que eu estou passando uma gmktime, ou seja, a data de Greenwich, e exibindo também no formato de Greenwich. Ou seja, quando eu fizer desse jeito, eu estou mostrando invariavelmente a data, o horário de Londres, né? Sem modificação. E aqui na parte de baixo eu tenho um gmktime, né? Mas mostrando com a data local, que esse será, digamos, a coisa mais normal a ser executada. Eu tenho um gmktime vindo do banco de dados, do usuário, de um web service, de qualquer lugar. Só que na hora de mostrar, eu mostro de maneira local. Então vamos lá ver o que vai acontecer. Deixa eu botar aqui o navegador. Olha lá. Ele vai mostrar 21 horas de 31 de maio e não em junho. Por quê? Porque ele voltou 3 horas no tempo. Como é que ele voltou 3 horas no tempo? É só lembrar que o Brasil é -3. Então, o Brasil não, Brasília, né? Não o Brasil inteiro.
mas São Paulo é menos 3. Então o que vai acontecer é que ele vai botar 3 horas para trás. Então essa seria a coisa mais normal a gente fazer. Não estou contando as classes de manipulação de data que existe no PHP, né, e que a gente pode utilizar elas em outro vídeo aqui. Agora vamos só dar uma olhada no exemplo de baixo, porque aí vai ficar legal para a gente verificar algumas diferenças. Vou manter a estrutura de cima. Não, melhor, vou manter. Não vou tirar não. Vou manter aqui a estrutura, tirar essa de baixo e vou executar. Vamos executar para a gente ver. Executou. Olha só a diferença. Nesse daqui, sim, deixa eu só mostrar o que aconteceu. Aqui eu coloquei o mês 6, né? E aqui eu coloquei o mês 1, não mais o mês 6. Olha só que diferença. Em vez de ele contar 21 horas, como ele contou aqui, ele começou a contar 22. Por quê? Por causa do horário de verão. Então a gente tem que lembrar que o fuso ele não é fixo. O fuso muda. Então o São Paulo ele é menos 3 em alguma parte do ano, mas em outra parte não. Pois aqui no caso é verão, ó, janeiro e dezembro. É verão no hemisfério sul. Então se aquela região tem horário de verão, isso pode mudar. E aí é que vem o grande problema. Horário de verão é definido pelo governo. E todo mundo sabe aí, governo brasileiro é problemático. Ele pode mudar essa resolução e mudar o jeito do horário de verão. Que dia que entra, que dia que não entra. Então isso pode complicar muito a circunstância da programação. Então qual é a dica que eu deixo? Tem que gravar qual é o fuso horário atual. Então você grava no banco de dados, você vai confiar, claro, no time zone, mas você vai gravar no banco de dados a diferença de horário entre o GMT e o horário que você está atualmente. Assim, fazendo a diferença entre os dois, vai dar um número inteiro, e esse número inteiro vai ser o fuso horário atual, para que você não tenha dúvidas se isso aconteceu em um horário posterior ou anterior. Isso é muito importante porque se você não levar em consideração o horário de verão, digamos que é um sistema de ponto. Um funcionário entrou à meia-noite, mas ele vai marcar a 11 horas, ou ele entrou à meia-noite e vai marcar uma, sempre tem confusão. Ninguém está livre de ficar confuso com isso. Se a gente colocar em GMT e deixar tudo organizadinho, bem gravado, GMT e o horário, a diferença entre o horário local e o GMT que foi gravado, você nunca vai errar. Nunca vai ter problema, porque o GMT vai ser absoluto, você não tem dúvida de quem entrou primeiro e quem entrou depois. Ok, pessoal? Então é isso aí que eu quero mostrar. Numa próxima oportunidade eu vou mostrar outras classes e outras circunstâncias para a gente resolver datas no PHP. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Sim, se puder, se inscreve no canal, deixa um joinha aí para ajudar, né? Tchau, tchau!